TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, vamos iniciar mais um programa Janela do Céu, com mais uma entrevista com o nosso irmão Marlon, de Curitiba, que vai contar pra gente um pouco daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida, das coisas que o Senhor tem feito. São os irmãos aqui de Curitiba, que está ouvindo a palavra do Senhor, que tem contato com a palavra do Senhor e que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi esse início de encontrar o Senhor? Então, eu creio assim que o Senhor, Ele, com a minha vida, sempre tem, com todos, né, Ele é misericordioso, né, e tem o tempo para tudo, assim, né, então eu vejo que, na verdade, desde cedo, assim, eu já tenho contato com a palavra do Senhor, né, desde 5 anos de idade, 6, assim, eu tenho contato com a palavra, né, só que, assim, eu só fui há mais ou menos 4 anos que eu creio, assim, que o Senhor passou a me tirar, vamos dizer assim, da religião, né, do legalismo da religião, né, de uma vida assim, para procurar realmente, que daí o Senhor me mostrou quem eu sou, né, porque até então, né, assim, eu passava como aquele jovem rico lá, né, passava a tentar fazer as coisas certinho e tal, e depois o Senhor foi me provando, né, que eu precisava mais, né, precisava buscar o Senhor, que era uma coisa de dentro para fora, mas assim, então eu vejo assim que o Senhor usou, né, de eu ter contato com a palavra desde os 5 anos, assim, até para me proteger, digamos assim, porque o Senhor sabe o nosso limite, né, nossas fraquezas, assim, né, então eu sei que se o Senhor me deixasse assim, sem contato com a palavra desde criança, muito provavelmente eu ia ser influenciado, né, pelas coisas do mundo, ia acabar me envolvendo com coisas assim que não teria volta provavelmente, né? E o Senhor me protegeu nesse aspecto, né? Então, assim, a verdade, aos 13, mais ou menos 12, 13, eu entendi, assim, né, que só por Cristo, né, conseguiríamos a salvação, né? E daí eu me batizei, né? Tomei a decisão de me batizar. E a partir daí eu comecei a fazer uma série de obras, né, que eu acho, né, digamos assim, na igreja, né, porque naquela ocasião eu estava numa denominação, né, então a gente não tinha a realidade da Igreja Única de Cristo, assim, que a gente não tinha noção que existia a Igreja de Atos, assim, né, que é a mesma coisa, né, que Deus instituiu com Pedro e a gente só tem que, né, dar continuidade, assim, né, estar nisso, né, mas assim, eu sei que por muitos anos eu me envolvi, assim, muito com muitas obras, assim, dentro da igreja, né? E aí o Senhor, né, vou encurtar um pouco porque o miolão ali da coisa não importa muito, mas assim, chegando mais nos finalmente, assim, quando o Senhor começou a mostrar, a gente estava envolvido, eu era líder de louvor, né? Tinha acabado de gravar um CD de gospel, assim, né, que na minha cabeça eu ia sair cantando por aí, convertendo uma multidão de pessoas com as músicas, né? Ia vender e não sei o que. E aí, junto com isso, a gente era líder de grupo familiar, um monte de coisa. Só que a gente, assim, começou a ficar uma coisa pesada, né? A gente começava a ver que aquilo destabilizava o nosso casamento, não estava coerente, né? Então a gente pregava uma coisa e não vivia, né? A gente vivia envolvido com reunião disso, reunião daquilo. Então você não tinha tempo nem para assim, se dar bem assim no secular, né? Não sei nem se profissionalmente, se destacar ou estudar, alguma coisa que estava sempre envolvido com N atividades. E espiritualmente também não, né? Porque não tinha, assim, não vinha do fluir do rio da vida, né? Então era algo assim, tudo é meio programado antes, assim, vamos dizer, como é que eu vou te explicar, não é o Espírito que conduz, né, assim, hoje vai ser a palavra tal, né, aí o Senhor mostra, né, o Senhor vai conduzindo, a gente vê hoje muito disso acontecendo, né, que assim, que a palavra, muitas vezes que o presbítero libera, daí é liberado no ao vivo, né, no apóstolo, e a gente vê que daí algum irmão deu um testemunho,
E o louvor que o irmão escolheu no começo, então a gente vê que as coisas se encaixam, né? Às vezes uma coisa que um falou na outra cidade lá, a gente vê que é o mesmo espírito, né? Então isso a gente nunca tinha tido, né? Essas experiências. Então a gente entrava num conformismo também. Então, por exemplo, a gente lia Atos e achava aquilo lá era naquela época, né? Hoje em dia, né? Deus age diferente porque a sociedade mudou, mas é uma grande mentira, né? Do diabo, né? Na verdade, Deus só não ainda, muitas vezes não atingiu assim algum aspecto da nossa vida e não chegou a alguma coisa porque a gente está inadequado, né, com o Senhor. E assim a gente vê, eu vejo que um pouquinho assim que a gente já ajustou, né, baseado naquilo que o Senhor já nos deu clareza, assim, a gente já vê assim coisas acontecendo que não tinha antes, né? Então eu vejo assim que daí quando chegou nesse ponto, né, enfim, o Senhor foi tão misericordioso, né, porque daí ele proporcionou, que eu considero a minha real conversão, que é, vamos dizer assim, talvez ali, né, não tanto assim, mas que nem Saulo, né, e Paulo, logicamente que a proporção não é tanta, né, mas assim, do que eu seguia na minha vida, assim, então eu queria agradar ao Senhor, só que eu queria fazer as coisas, gravar CD, fazer as coisas do meu jeito, né, e eu sei que as coisas na igreja denominacional, pelo menos, eu sei que existe, infelizmente, essa questão de concorrência, né, também. Então eu queria ser pastor de louvor na época, né, então eu queria ser integral, pastor de louvor. Só que o Senhor não queria aquilo, né, pra mim, né. E eu sei que daí comecei a me frustrar também com algumas coisas. Até que daí o Senhor começou a pôr a mão em coisas que eu julgava nos outros, né. Então, um exemplo assim, o casamento. Então eu sempre julgava quando as pessoas se separavam, ou quando as pessoas, sei lá, alguém tinha um filho antes do casamento, essas coisas assim. Então eu sempre fui bastante legalista, porque, né, eu cresci assim num contexto e eu achava que eu era certinho, né. Então, né, e o que tem de fofoca, essas coisas assim, né, a gente tava sempre envolvido e sabendo da vida dos outros. Então era uma coisa assim absurda, que a forma da gente achar que a gente era espiritual era sabendo que os outros estavam pior, né? Então o que aconteceu? Que o Senhor começou a pegar as coisas que eu julgava nos outros e ele começou a fazer eu cair naquilo, né? Então o Senhor pegou, por exemplo, trabalho, né? Também eu sempre ia crescendo profissionalmente, até que chegou um ponto que aí na época até nasceu meu segundo filho, né? E o primeiro filho dormia a noite inteira, uma beleza, né? A gente tinha que acordar ele, senão ele não comia, né? Não mamava. O segundo, ele não dormia, né? Então a gente passou 9 meses, né? E ele sem dormir à noite. E daí isso começou a prejudicar, né, o meu rendimento no trabalho. O nosso casamento, que foi por muito tempo, né, na religião, assim, foi por muito tempo, assim, falando da minha parte, né? Que foi muito tempo, assim, uma coisa meio forçada, assim, tentando se adaptar, né? Não era uma coisa que fluía do Senhor. E eu fui muito negligente a questão do sacerdócio, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito passiva, assim, muito tipo influenciável, né? Pela opinião dos outros. E nesse aspecto a minha esposa era o oposto, né? Então ela teve uma criação que ela era mais dominante. Então por muitos anos, assim, eu me conformei com aquilo, né? Então eu não tinha a postura de autoridade do lar. Então aí até que o Senhor depois me mostrou que muita coisa que aconteceu não era porque culpa dela, era porque eu não tinha, né, aceitado o que o Senhor queria, né, a minha posição dentro do lar, né. Então daí porque a gente associa esse negócio de cabeça do lar só com relação à parte financeira, muitas vezes, né, a pessoa trabalha e a esposa não trabalha, então, mas não é muito além disso, não é isso, né, na verdade, que o Senhor quis dizer pra gente. E daí chegou uma hora assim que o Senhor fez, daí com tudo isso, né, esses transtornos acontecendo, e nosso casamento começou a se desmantelar também, né, Deus começou a tirar as minhas máscaras, né, também, começou a mostrar, assim, e então, nesse contexto, né, essa situação, assim, o Senhor começou a me provar que chegou um ponto que eu, por mim, né, por minhas forças, eu não conseguia mais manter, né, eu estava até me tratando com um psicólogo, né, não cristão, embora
muitas vezes a gente tem que tomar cuidado até com cristão, né? Porque por causa da linha que é estudada, assim, que não é a palavra do Senhor a base. Então hoje eu já, né, tenho esse entendimento, assim, do Senhor. Mas antes, né, a gente tava numa situação tão desesperadora que procurando ajuda com qualquer. Por um aspecto, assim, o Senhor foi sempre misericordioso, mas nesse aspecto também, porque daí eu creio que essa psicóloga que eu fui, ela me ajudou a eu enxergar o quanto eu estava sendo hipócrita, né? Porque daí ela colocava em xeque, né? Pô, mas espera aí, você lê a Bíblia, você acredita, mas, né? Então eu consegui enxergar o que ela, como uma pessoa, vamos dizer assim, né, uma gentia, né? Ela conseguiu ver que diferença tinha eu do cristão. Daí eu vi que realmente não tinha nenhuma, né? E aí eu comecei e o Senhor... Aí comecei a buscar realmente o Senhor, só que é tudo misericórdia do Senhor, né? Porque numa certa ocasião também a minha esposa, ela estava num momento assustada, assim, por causa que daí eu tinha pedido divórcio na ocasião. E a gente tinha uma aversão muito grande, né? Ao meu cunhado, a meu cunhado e minha irmã, né? Que eles tinham saído da igreja que a gente ia. Então a gente achava aquilo um absurdo, né? Como é que a pessoa sai, né? Onde ela recebeu o Senhor, onde ela foi batizada. Sendo que hoje a gente entende que isso não existe, né? Que a igreja é única, não existe você ser membro de uma igreja, você é membro do corpo de Cristo, né? O teu nome está escrito no livro da vida, né? E a gente antes não entendia essa situação, né? Essas questões, né? E então ela também não tinha quem recorrer, né? Tentou ligar para alguns amigos, algumas amigas, e não estava dando certo, Daí ela pegou e resolveu orar para Deus, né? Senhor, para quem que eu devo ligar e procurar ajuda, né? Daí o Senhor falou para ela, ó, procura, né, a Patrícia, no caso, que é minha irmã. E aí ela ligou e começaram a fazer o cura interior, né? Se eu não me engano foi cura interior o primeiro. E aí eu tava naquela confusão toda e acabei fazendo junto também, né? Eu pedi umas testificações do Senhor. Aí eu comecei a pedir, ó, Senhor, se essa aqui é a tua igreja, então eu sei que o Senhor não faz sempre, mas no começo por misericórdia, né? Então, Senhor, se eu abrir o versículo tal, aí abria, né? Daí depois, uma vez, o Ronald tinha me emprestado um CD de louvor. Eu tava um ano parado lá em casa, né? E um CD sobre orgulho e ego, uma coisa assim também. E a gente não ouvia, porque o que se fala fora a respeito, né, da Igreja de São Jesus Cristo é que é uma seita, né? Então a gente tinha muito assim aquela precaução que a gente achava que se fazia lavagem cerebral, assim, né? Nossa, todo mundo que entra lá fica meio louco, né? Acha que não é nada, acha que Deus não serve pra nada, né? Até teve um irmão, né, na denominação uma vez, que logo em seguida que a gente também foi, né, assim, entendeu a visão, né? E ele falava até assim, né, tirava sal, que a gente era muito assim, deprê, não sei o que, mas na verdade assim é uma questão de realidade, né, da gente entender o que a gente realmente é, né, diante de Deus, dos irmãos, né, que a gente é servo, né, e que essa é a verdadeira libertação, né, que quanto mais a gente entende assim que a gente é para servir, né, os irmãos, que a gente não tem que ficar manipulando, que tudo que acontece na nossa vida, as coisas ruins e boas é o Senhor que proporciona, né. Então a gente começa a ver que isso é a verdadeira libertação, né? Que é o Senhor liberta a gente, né? Então é aquele versículo que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Daí tem outro versículo que também diz assim que, eu não vou lembrar exatamente como que está escrito, mas assim que a luz do Senhor, né? Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, né? A luz dele vai expor, né? Tem até um louvor que a gente canta, expor as trevas que habitam em nós, né? Então eu creio assim que isso começou a ficar bem real na nossa vida, né? E a gente começou a perceber que quanto mais a gente se aproximava, daí às vezes aconteciam umas coisas assim, que o Senhor estava nos mostrando quanto a gente estava com pecado naquilo, né? E tinha que mudar aquilo, né? E a partir daquele momento isso começou a ser uma constante, né? E isso aqui é uma bênção, assim, né? A gente vê como o Senhor é bom, assim, né? E como a gente tem que estar sempre buscando o Senhor pra gente ser transformado, né? Porque é muito fácil e rápido assim a gente desvirtuar e começar a ver a vida dos outros, né? E começar a achar essa palavra se aplica à vida de fulano, de Beltrano.
Só que tem um versículo também que fala assim, né, que a gente deve cuidar com, né, com o que a gente lê na palavra, para nós vermos o que a gente precisa, né? Cuide de si mesmo, né, para que edifique tanto a ti mesmo quanto aos outros, né? Então, se a gente começar a ler a Bíblia do jeito que o Senhor deseja, que é o jeito correto, né, que é vendo o que a gente tem que mudar, daí a gente acaba sendo abençoado pelo Senhor, e aquele fruto que o Senhor produziu em nós vai se refletir também para os outros irmãos, né? Então é muito melhor, ao invés da gente julgar, a gente trabalhar com o Senhor, né, nas coisas que a gente precisa mudar. E aí isso vai, assim, naturalmente, vamos dizer assim, vai fluir, né? A questão do Senhor transformar também as pessoas que estão conosco, assim, né? Isso vai ajudar que as pessoas também que estão conosco façam a diferença, né? E falando um pouco sobre a questão de louvor, né? Então esse CD, né, que eu comentei, que estava lá em casa um tempão. Aí depois, quando eu estava nessa fase de desespero, eu fui lá e pus o CD para ouvir. E aí eu vi que eu não achei nada contrariando a palavra do Senhor, né? Então eu vi que realmente falava que o nosso ego é o próprio diabo, né, agindo através de nós. E eu comecei a ver que era verdade tudo aquilo, né? E a partir do momento que eu comecei a pedir testificação do Senhor, então tinha dias que eu pedia pro Senhor, ó Senhor, Deus me dava um versículo, e para minha esposa dava o mesmo versículo, nós estando em lugares diferentes, quando a gente chegava em casa para compartilhar, ó Senhor, nos deu esse versículo, daí testificava, então é do Senhor mesmo, né? E esse CD que eu tinha lá, uma vez eu coloquei para ouvir, né? Eu confesso que assim, eu achei ruim a parte técnica, né? Porque eu era tudo metido, né? Vamos dizer assim, que eu achava que eu sabia, né? E então, naturalmente, o meu CD lá que eu tinha gravado tinha ficado legal. E eu lembro que nas primeiras conversas que eu tinha com o irmão Ronald a respeito disso, eu falei, irmão, mas será que esse CD não dá pra usar pra alguma coisa? Daí ele falou, irmão, ora pro Senhor, mas ele falava umas coisas de impacto, né, pra mexer comigo, pra eu buscar o Senhor, né? Tipo, eu acho que você pode queimar isso aí, esquecer, né? Eu sei que quando eu ouvi isso a primeira vez foi um choque, né? E depois o Senhor, Ele mesmo, o próprio Deus foi fechando as portas, né? Não deixou acontecer. E eu vejo hoje como uma proteção de novo do Senhor, né? Então, e daí eu fui ouvir, né, o CD aquela primeira vez, o CD da Igreja do Senhor Jesus. E aí né? Aquilo dava uma dorzinha no ouvido, né? Só que era a letra, né? Edificava muito, né? E eu lembro que quando eu ouvi o primeiro CD, enquanto eu ouvi o CD, eu comecei a buscar o Senhor, né? Que a gente já nem estava congregando mais em lugar nenhum nessa ocasião. E eu comecei a ler a palavra, assim, aleatoriamente, né? E eu fiquei impressionado, assim, porque eram umas 12 faixas, eu acho. E cada vez que eu estava lendo um versículo, uma palavra ali, a música que estava sendo tocada era exatamente o que eu estava lendo, né? E aí eu mudava o versículo, quando eu ia para a próxima música, era o versículo que eu estava lendo. E foi o CD inteirinho, assim, né? Então, o Senhor não me deixou dúvida nenhuma de que esse movimento, né? Que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que é seguir essa doutrina, né? Que é um movimento do Senhor, né? Então, a gente não teve a menor dúvida. E eu lembro que a gente tinha todo esse hábito de comunicar, né, o pastor da igreja que a gente ia, que a gente estava se desligando, né? Enfim, embora hoje a gente entenda que isso não era necessário, só que por uma questão de não escandalizar, né, a gente quis seguir o protocolo, vamos dizer assim. E aí eu lembro que o Senhor também, no dia que a gente marcou de conversar, o Senhor nos deu um versículo, assim, que é pra gente não se deixar ser levado, né, por palavras de sabedoria. Então o Senhor nos mostrou novamente assim, fiquem firmes, né? E o irmão, realmente, né, o irmãozinho lá que é pastor, ele falou palavras bem duras, né, e bem assim, persuasivas, né? Então assim, se a gente não tivesse certeza que era o Senhor, a gente teria voltado atrás, né? Mas o Senhor nos deixou tão claro, né, que ele podia falar o que quisesse, né? Falou que a gente estava ouvindo o diabo, que era o diabo que estava fazendo isso na nossa vida para enganar a gente, que a gente estava sendo ingrato, né? Porque a gente nasceu ali, se batizou ali, tinha que ficar ali, né? Que várias coisas assim. E daí depois no finalzinho até falou, eu gravo
pega esse teu CD aí, né? O irmão viajava bastante, assim, em congressos. Não, você vai lá e vende nos congressos, né? No final tentou dar uma forçadinha ainda. Falou, não é isso, né? Falei, né? A gente sente que o Senhor quer outra coisa pra gente, né? E a partir daí começou a ser uma bênção, né? Porque daí a gente começou a enxergar que eu comecei a ver que realmente eu não sou nada sem o Senhor, né? Nada, né? Aquele versículo de João 15:5, se eu não me engano, né? Sem mim nada podeis, né, fazer. E aí eu comecei a ver isso, e tudo que eu começo a tentar fazer, que a gente tem muito essa tentação de tentar fazer uma coisa que o Senhor não está pedindo, né? Ou a gente quer dar uma ajeitadinha na nossa vida, alguma área que a gente acha que não está legal, começa a tentar fazer alguma coisa, a gente vê que, né, daqui a um pouquinho o Senhor já desmascara aquilo, não dá certo, daí não adianta a gente se queixar, né? Porque a vontade do Senhor é a melhor mesmo, né? Então, assim, com relação à música, assim, eu vejo que também eu achava bem estranho. Hoje, inverteu, assim, né? Hoje eu sou muito edificado e prefiro muito mais ouvir uma música que é a palavra do Senhor, né? Que foi inspirada, assim, pelo Espírito. Que mesmo que os irmãozinhos estão cantando, às vezes está desafinado, às vezes não tá legal, assim, a parte técnica, eu ouço, assim, e me alegro no Senhor, né? Me produz, porque produz uma transformação dele em nós. E já é o contrário, assim, às vezes eu pego os louvores que eu ouvia antigamente, né? E hoje o Senhor, graças a Deus, nos dá um pouquinho mais de discernimento. Então a gente consegue ver que um monte de frases que são ditas naquelas músicas são contrariando a palavra do Senhor, né? Então são bonitas, né? Parece que é legal, mas é uma mistura do ego com Cristo. Isso não existe, né? Então, assim, são letras que iludem, né, você, pensando que o Senhor assim, inverte tudo, né? Que o Senhor é o Senhor, que a gente é Deus e Deus é nosso, né, o gêniozinho da lâmpada. Então, ou as promessas, eu lembro que todas as músicas que falavam de promessas eu associava com alguma coisa. Um dia eu vou, sei lá, vou ficar rico, né? Um dia Deus vai me abençoar. E a gente associa muito com o nosso Deus Mamon, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa se libertar, né? Que o Senhor fala, não poder servir a dois senhores. Então a gente associa muitas bênçãos que Cristo vai dar na nossa vida com material, né? Só que hoje a gente percebe, assim, que não é, né? Que a questão material o Senhor pode dar quando quiser, né? Quando Ele vê que o nosso coração está pronto para receber. Só que isso, para chegar nesse ponto, a gente não pode estar mais, assim, pensando, né? Ou com o objetivo disso, né? E amém, assim, hoje eu vejo que essa questão de louvor é uma benção, assim. Até, acho que é interessante comentar, que eu até esqueci, que Vamos então fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais experiências do nosso irmão, né? Irmão Mário. Janela do Céu.